Fique agora com um novo episódio do Rede 360. Rede 360, oferecimento BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza. Pátio, o shopping do centro. Realização, Rede MS de Rádio e Televisão. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Rede 360, assuntos que conectam o MS. Eu sou Ulisses Serra e o assunto de hoje é maus tratos aos animais. Por que será que isso acontece? E como que funciona aqui no nosso estado? Vamos saber um pouquinho mais com quem faz a diferença, que é a Ana Cristina, que cuida de uma ONG muito legal, que é a Amicats, faz um trabalho há anos cuidando dos gatinhos aqui da cidade. Vamos entender um pouquinho mais como funciona, qual que é o papel do poder público e como você pode fazer a diferença. Mas antes disso, eu quero agradecer quem faz a diferença aqui, toda semana no Rede 360, os nossos patrocinadores. Eu agradeço aqui a BDM Digital, seu meio de pagamento que valoriza, e ao Pátio, o shopping do centro. Antes de começar o nosso papo, eu quero perguntar para a Rê um pouquinho sobre o assunto. Rê, fala pra gente. Claro, Ulisses! Aqui no MS, os casos de maus tratos ainda preocupam e precisam ser enfrentados com denúncia, fiscalização e conscientização. Existem leis que protegem os animais, mas a participação da população é fundamental para garantir respeito, cuidado e responsabilidade. É isso, gente. Todo mundo tem que participar, cada um fazer a sua parte e a gente pode reverter esse cenário. Vamos entender um pouquinho mais? E para começar o nosso episódio de hoje, eu falo com Ana Cristina Camargo de Castro, que é especialista quando o assunto é animais. Na verdade, nos bens tratos dos animais. A gente já fala de um assunto que é mais chato, que é o maus tratos dos animais e como a gente lida com isso aqui no nosso estado. Mas você faz ao contrário, você faz um trabalho muito bonito, cuidando desses animaizinhos, principalmente de gatos da sua ONG, certo? Muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigada também, agradeço primeiramente por estar aqui, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Perfeito. Ana Cristina, fala um pouquinho pra gente, antes de a gente entrar a fundo no assunto, conta um pouquinho pra quem tá em casa nos assistindo, um pouquinho da sua trajetória. Você é aqui do estado, mas estudou fora, né? Isso, eu sou nascida aqui, sou campograndense, sou formada em medicina pela UNB, Universidade de Brasília, então eu estive lá durante a minha formação. Depois, já morei, na verdade, em vários lugares. Depois eu fui para São Paulo, fiz a minha residência médica. Eu sou médica dermatologista, então eu fiquei na USP durante algum período. Depois estive em Porto Alegre, aí fiz uma pós-graduação no Rio de Janeiro. Nossa, viajou bastante. Viajei bastante. Aí voltei para cá, aí recebi uma proposta de trabalho em Hong Kong, em Macau, na China. Legal. Mudei para a China, passei 4 anos na China. E, na verdade, a minha história... Eu sempre gostei de animais, desde pequenininha, né? Aquela que via um animalzinho na rua, já queria pegar, queria levar para casa. Mas a minha história mesmo, assim, mais a fundo com os animais, nasceu na China. Na China, eu fui voluntária de uma ONG que atua lá. E aí eu acabei me sensibilizando e me envolvendo mais com os animais. Então, a minha trajetória começa mesmo a partir do momento que eu fui trabalhar na China. Legal, e aí você trouxe esse amor de volta pro Brasil quando você voltou. Exatamente. Aí Da China você voltou para Campo Grande? Da China eu voltei para Campo Grande, exatamente. Passei 4 anos lá, aí tive um problema de doença na família e, na verdade, acabei voltando por causa disso. E aí, quando eu vim para Campo Grande, eu já vim com 5 gatos. Que eu trouxe da China para cá. Olha só. Exatamente. Viagem longa. Lá da ONG que eu trabalhava na China para o Brasil. E a partir daí, a minha história dentro da causa animal não parou mais. Aí eu realmente vim decidida que eu ia atuar como protetora. Comecei como protetora independente, né, que é como chamam, tal, cuidando, resgatando, arrumando lar temporário, buscando adoção. E aí, depois de um período, que foi em 2017, me juntei com outras pessoas que tinham mais ou menos a mesma filosofia, o mesmo pensamento que eu, e nós fundamos a ONG Amicats, né, que é uma ONG específica para gatos, porque a gente sentiu... Tem hoje... E é a ONG que a gente tem hoje, exatamente, porque a gente sentiu a necessidade aqui no município de uma ONG que fosse mais voltada a gatos. A gente via muito trabalho com os cães, tudo, algumas ONGs até que tinham gatos,
mas a grande exatamente, a grande maioria ainda eram os cães, e aí a gente resolveu trabalhar diretamente com os gatos, até porque a minha experiência lá na China, eu nunca tive contato com gato quando era criança, meus pais sempre gostaram de cachorro, sempre tive cachorro em casa. Só que aí chegou lá na China, quando eu procurei para ser voluntária dentro de uma ONG, não tinha ninguém que quase que queria trabalhar com os gatos. As pessoas têm muito medo dos gatos, né? Porque realmente o gato tem uma personalidade exatamente diferente. E aí eu falei, tá bom, vamos encarar, vamos tentar ver como que é o relacionamento com os gatos. E aí, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com os gatos lá, eu me vi diante de uma outra realidade. E aí me tornei uma apaixonada pelos gatos e quando cheguei aqui, né, uma coisa foi levando a outra até a fundação da ONG em 2017. Que legal, que legal. Toda uma trajetória mesmo e parece que os animais te escolheram ali, que você foi pro outro lado do mundo e ainda assim acabou se envolvendo com os animais, que não é a sua profissão de formação, mas virou de coração. Uma grande parte da sua vida é cuidar dos animaizinhos, né? Exatamente. Eu confesso que eu tenho uma história parecida com cachorro e gato também. Eu sempre tive animais na minha família, né? Principalmente o cachorro, e o gato não fazia parte. E eu fui ter o primeiro gato depois de adulto e me apaixonei. Ter um gatinho em casa é muito gostoso, eles são independentes, eles são carinhosos quando querem, mas são carinhosos sim, e eu adoro, de verdade. Eu acho que todo animal é uma bênção de Deus e realmente é muito triste a gente falar desse assunto de hoje, que é como que as pessoas conseguem maltratar esses seres que são tão tranquilos, tão bonzinhos, que estão aqui só para dar amor e afeto, né? Não, nada justifica esse tipo de coisa que a gente tem assistido, presenciado hoje em dia, né? Infelizmente. E algo que está sendo falado muito na mídia, na verdade sempre foi, mas cada vez mais está ganhando espaço no debate político, espaço na conversa num todo, e a gente vê talvez por causa das redes sociais, a gente acaba vendo mais situações de maltrato, e aí a gente tem que olhar para isso e cuidar. Aqui em Campo Grande, além da sua ONG, tem várias outras ONGs, existe esse cuidado porque o poder público não dá conta de tudo, como que funciona aqui no estado? Aqui no estado sim, tem diversas ONGs, não só aqui no município, mas também espalhadas por vários locais aqui do estado, né? Aqui em Campo Grande a gente tem aproximadamente 9 ONGs formalizadas, né? A nossa é a única que é direcionada só a gatos, embora sim, a gente fala que é direcionada aos gatos, mas vira e mexe a gente acaba atendendo cães também, né? Porque infelizmente o número de abandonos é muito grande. E aí, muitas vezes, a gente passa por a gente acaba encontrando alguns casos que não tem como você falar, não, é só gato, eu não vou olhar porque é cão. Então, vira e mexe, a gente está com cães. Só que, assim, a gente não tem um local específico para cães. Por exemplo, a gente tem um local para gatos. Então, quando a gente precisa prestar atendimento, resgata algum cachorrinho, a gente tem que contar com a ajuda de voluntários, né? Os voluntários, parceiras. Na verdade, são lares temporários. A gente tem alguns voluntários dentro da ONG que fazem esse tipo de serviço, de lar temporário. Então, eu resgatei um cachorro, eu não tenho como levar para a sede da ONG, né? Hoje em dia, na sede da ONG, a gente tem aproximadamente 386 animais abrigados, gatos. 386 gatos, é muito gato. Muito gato. O espaço deve ser muito grande, porque é muito gato. É um espaço grande, sim, graças a Deus, é um espaço grande. Mas é muito animalzinho, então, assim, não tem como você colocar um cachorro lá no meio de todos aqueles gatos. Então, aí a gente tem que... Assim como, por exemplo, uma gata com ninhada, né? Uma gata que acabou de parir, uma gata gestante, a gente tem que separar. Então, para alguns casos, a gente trabalha com voluntários que fazem esse trabalho de lar temporário. Então, durante o período que a gente está ali reabilitando, cuidando, né? Quando é, por exemplo, uma ninhada no período que está amamentando, até ser disponível, poder estar disponível a uma adoção, a gente trabalha dessa forma e aí a gente vai buscando um lar definitivo para aquele animalzinho, né? Os outros que não se encaixam nesse caso, sempre que a gente faz um resgate, por exemplo, vai para uma clínica veterinária e depois que sai da clínica veterinária, a gente leva para a ONG e continua buscando também uma adoção. Mas que é muito difícil, né? Senão a gente não teria tantos animais. Mas quando é um animal adulto já fica mais difícil. Exatamente. Várias pessoas procuram já um filhotinho. Exatamente. Principalmente quando diz respeito a gato, né? Porque por mais que
realmente aumentou muito a procura para gatos de um tempo para cá, né? Os gatos, eles estão nas redes sociais, você entra no Insta, entra no Face, em qualquer rede social, você vê um monte de vídeo fofinho de gato, engraçadinho. Então, está sendo mais divulgado os gatos de uma maneira geral no Brasil. Mas ainda assim, quando as pessoas procuram para a adoção, por exemplo, de um gato, geralmente ela quer um filhotinho, que é mais fofinho, engraçadinho, que vai acostumar, né, do jeito que ela quer. Então, ou então, assim, um gato muito específico. Eu quero um gato amarelo, peludo, sabe? Um gato cinza com pelo tal, assim. Ou seja, aqueles rajadinhos, aqueles pretinhos, aqueles que são mais básicos, eles vão ficando. E aí a gente vai cuidando deles, né, até eles não ou ficarem lá ou conseguirem um lar, que muitas vezes não acontece mesmo. Entendi. Ana Cristina, você falou que você começou trabalhando numa ONG fora do país, voltou para cá, começou meio que independente, né? Isso mesmo. E aí conseguiu formar a sua ONG. E tá quantos anos já a sua ONG? Em 2017. 2017. 9 de maio de 2017. Já tem tempo, ela é uma consolidada, né? A Amicats, que faz um trabalho muito legal, principalmente com gatos. Mas me conta, eu sei de vários casos de pessoas como você, que são apaixonadas pelos animaizinhos, seja cachorro, seja gato, que começam fazendo esse trabalho de coração mesmo, de levar da rua para dentro de casa, tentar ajudar de alguma maneira e depois realocar em algum lugar. Como que você fez essa transição? Como que é o caminho de quem já está vendo que cresceu demais, dentro de casa não dá conta, e virar uma ONG, procurar o apoio da instituição, né, do governo? Como que funciona essa transição? Porque também é uma coisa, quando a gente fala de ONG, é uma coisa muito organizada também, né? Então, sim, isso tem vários requisitos para acontecer, para conseguir levantar verba. Como que foi essa transição para vocês? Na época eu era sozinha, né? Então eu comecei a procurar pessoas que tinham o mesmo interesse que o meu, da gente ir crescendo dentro desse pensamento, né, do cuidado com os felinos. E aí encontrei algumas pessoas que tinham esse pensamento e a gente começou a conversar e evoluiu para isso. Então, tudo começa com isso, você encontrar as pessoas certas. Embora a gente sabe que muitas dessas pessoas certas ficam só no papel, né? Na vida diária, na prática, não são tão atuantes assim. Mas aí, a partir daí, a gente fez a elaboração de um estatuto, né? Procuramos um advogado que nos ajudou na época. Não teve nada a ver com o poder público, não teve nenhuma influência do poder público. Procuramos mesmo um advogado que orientou como a gente deveria fazer. Fizemos a formação do estatuto, a primeira ata, né? Com a votação, para quem seria da diretoria ou não, e as nossas diretrizes, como é que a gente ia atuar dentro da nossa ONG, do nosso serviço, e a partir daí a gente foi legalizando. Então hoje a gente tem contador, faz a parte contábil, tudo certinho, mas assim, existe um passo inicial, que são várias exigências no início, né? Por isso que é importante você contactar alguém que realmente entenda do assunto e possa estar dando esse caminho inicial para que você consiga ter uma ONG formalizada, né? Aí, a partir daí, a gente foi lutando por outras coisas. Então, hoje em dia, a gente tem título de utilidade pública municipal, tem utilidade pública estadual, mas é assim, um passinho de cada vez para você conseguir ter uma ONG formalizada hoje aqui no Brasil, não é? Entendi. Mas eu acho importante falar isso porque muita gente que talvez se identifique com a causa, que ama os animais também, fala, eu gostaria de ajudar ou doar ou participar de alguma maneira, mas eu não sei quem faz um trabalho sério, quem não faz, quem, sabe, faz um trabalho que eu posso confiar ou depositar um dinheiro ou ajudar. Então é interessante falar que sim, temos várias aqui do estado, em Campo Grande, que fazem trabalhos sérios, que estão aqui cuidando dos animaizinhos, né? Sim, com certeza. Não, isso é muito importante, porque a gente vê até em algumas discussões na rede social mesmo, né, que as pessoas desconfiam muito. E eu nem tiro a razão, porque infelizmente hoje o que mais tem aí é picareta, né? Tem um monte de gente que é especialista em enganar os outros. De uma situação que era para ser tocante, uma situação que era para fazer de coração e amor, e ainda para tirar vantagem dos outros, né? Exatamente. Então, eu acho legal de trazer isso para a gente deixar claro que tem sim instituições que fazem um trabalho muito sério, que estão todas legalizadas ali, que aí você pode confiar, seja para adoção, seja para uma doação, ou pelo menos para você doar o seu tempo e estar ali com eles também. Exatamente, isso é muito importante, né? Porque na verdade
verdade, é claro que a gente precisa muito de recurso financeiro, eu acho que toda ONG, todo protetor precisa de recurso financeiro, porque senão a gente não dá conta, né, de cuidar do dia a dia mesmo dos animais, mas a gente também precisa do apoio humano, né, do chamado voluntariado, daquela pessoa que realmente vai lá e nos ajuda. São diversas funções que a gente tem que fazer ao longo do dia, ao longo da semana. Então, essa equipe de apoio, que é a equipe de apoio do voluntariado, ela é fundamental também para que tudo corra certo, para a gente conseguir fazer as coisas da melhor forma possível, né? Porque hoje é um leque muito grande. A função do voluntário pode ser de diversas formas dentro de uma ONG, né? E isso, essa ideia que as pessoas têm de, não consigo ajudar porque eu não tenho dinheiro, porque isso... Dinheiro é importante, não tem dúvida, mas exatamente, o tempo, a mão de obra, a disposição, né? Isso também faz muita diferença. Então, existe diversas formas de ajudar, basta querer, na verdade, né? Com certeza. Ana Cristina, vamos entrar um pouquinho para o lado mais triste da nossa conversa. Quando a gente fala de maus tratos aos animais, por que você acha que isso acontece com tanta frequência? Quais são os casos mais comuns que vocês recebem? Eu imagino que ali não é só resgate de animais abandonados que vocês acharam na rua, mas vocês resgatam bastante animal que estão maltratados, estão numa situação difícil, né? Quais são os casos, quais são as situações que vocês mais encontram, que são mais comuns? E se você, por experiência de tantos anos, puder dar uma luz, por que você acha que o ser humano vai para esse lado tão triste, assim, tão pesado? Bom, não humano, tão não humano. Não humano, né? O ser humano. Uhum. Bom, de situações que a gente encontra no dia a dia, quando a gente fala a respeito a gato, uma delas é o abandono, né? A coisa mais frequente é aquilo que a gente falou. Você pega um gatinho bonitinho, engraçadinho, que é filhotinho, aí ele cresceu, ele não serve mais para você. Hoje mesmo a gente recebeu o pedido de uma pessoa um pouco antes de vir para cá, uma senhora que tem 16 gatos e vai mudar de casa. 16 gatos, tá? Vai mudar de casa e ela disse que não vai levar os gatos porque nessa outra casa não cabe os gatos, não tem lugar para os gatos. Aí a gente vai perguntar, esse gato, ele não é vacinado, ele não é castrado, ele não é vermifugado, ou seja, criou os gatos da maneira incorreta, né? E ainda agora, na hora de fazer uma mudança, não vai levar os gatos. Aí o que essa pessoa faz? Ela entra em contato com a ONG, né? Como se a gente conseguisse, tivesse espaço, dinheiro suficiente para abrigar todos, né? Todos os pedidos. Não é são 16. E 16 que vai ter que ter todo esse trabalho, porque a pessoa, além de não levar, ela não tem o gato numa condição adequada, né? A castração dificulta ainda mais. São todos gatos adultos, exatamente. E a adoção, aí cai naquilo, tá? Não, mas você leva e depois você consegue doar. Não é dessa forma que funciona. Um gato adulto nem sempre ele vai ser... vai para a adoção, ele vai conseguir chegar nessa fase da adoção, né? Ainda mais se você pegar um gato sem castrar, sem nada, sem nenhum cuidado. Então, assim, o abandono, esse conceito de que as pessoas têm, de que, eu vou mudar. Nem precisa ser de cidade. Eu vim da China para cá e trouxe 5. Então, assim, é bem possível você viajar com um gato, principalmente dentro do Brasil, mas fora também é possível, né? Basta você querer ir atrás e saber que, é claro, é uma vida que está com você. Então, a partir do momento que você assumiu aquela vida, você vai ser responsável por os custos que aquela vida vai gerar também, né? É isso que eu ia te falar, né? Eu acho que as pessoas ainda não, ou não todas as pessoas, não levam isso a sério. A responsabilidade, igual você tem de um filho, né? Se você tem um filho, você tem que cuidar daquele filho, no mínimo por lei até ser maior de idade, mas você tem que cuidar daquela criança, você tem que, né? E o pet... ainda mais vulnerável, porque esse pet não vai ficar autossuficiente. Então, se você se comprometeu a levar para dentro de casa, a cuidar e ser seu pet, né? Você tem que pensar nisso. Mas eu vou mudar de casa. Então, você tem que pensar numa casa que vai caber o seu pet. Exatamente. Você não tem nem que pensar ao contrário. É uma responsabilidade para o resto da vida. Então, essas situações são as mais frequentes com relação ao gato. Mas é claro que não existe só isso. A gente tem diversos gatos lá, por exemplo, o gato que teve o olho perfurado, né? Eu falo que gato manso na rua é a pior coisa que tem. Porque se o gato é arisco, pelo menos ele é mais difícil pegar, ele vai dar um trabalho para a pessoa acaba desistindo. Mas gato manso na rua dá muita pena, porque é muita coisa. A gente tem gato que foi perfurado, gato que teve rabo cortado,
gato que teve pata amputada, gato que foi queimado, que jogaram água quente, que jogaram óleo quente. Então, a gente tem gatos em diversas situações, né? A gente tem gato, por exemplo, que foi, na época, resgatado pelo DECAT, né? Não na gestão atual, mas em uma outra gestão, que também está com a gente na ONG. Então, tem diversos crimes, né? Que não tem outra palavra para isso, é um crime, né, mesmo, a gente tem que falar o que é mesmo, de diversos modos lá na ONG, sabe? Mas o que a gente vê mais frequentemente é essa história de abandono mesmo, né? E muitas vezes, assim, algumas ainda ligam para poder saber, né? Algumas nem ligam, elas simplesmente saem e deixam o animal trancado dentro da casa. Quando você descobre, o gato já tá lá super magro, com icterícia, né? Aquele gato que fica todo amarelo, né? Porque começa a ter problema de ficar sem comer, tudo, já totalmente desnutrido, desidratado, porque ficou dias e dias e dias. Era um gato de casa que era acostumado a comer ração ali todo dia, ter comida fácil para ele. Ele não está acostumado a ir atrás exatamente do alimento, né? Não é aquele gato que está na rua acostumado àquela vida de caça. E aí ele acaba muitas vezes indo a óbito mesmo quando você pega. Muitas vezes você pega um animal desses num estado já muito avançado. E mesmo que você queira reverter essa situação, você não consegue. Agora, por que a gente se depara hoje com tantos crimes, né? Quando a gente fala em maus tratos? Eu acredito que, assim, por exemplo, a gente vê que as denúncias têm aumentado, né? Eu não acredito que seja até os crimes que têm aumentado. Eu acho que sempre eles ocorreram. Sim. Só que antes se denunciava um pouco menos e agora denuncia mais, né? A gente vê que de 2024 para 2025 teve 20% a mais de denúncias de crimes de maus tratos, né? Foi em torno de 5 mil casos de maus tratos quando a gente fala em Brasil, né? Em 2025. Então, 20% a mais do que 2024. Mas o que eu penso e o que a gente vê na prática é que sempre aconteceu. Como tem se falado mais, hoje em dia está mais, né, em moda esse assunto, as pessoas também estão um pouco mais ligadas, o que é muito importante. Perfeito. Mas eu acredito que esses crimes ocorram, primeiro, porque não existe aqui uma educação de qualidade quando a gente fala nesse tipo de assunto, né? Essa educação, ela tem que vir de berço, ela tem que vir de casa, ela tem que vir do pai, ela tem que vir da mãe. Você tem que ensinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. A criança tem que crescer consciente e ela tem que estar nas escolas também, né? Então, é importante a prevenção. A gente que é da área da saúde, a gente trabalha muito com prevenção, a gente faz campanha de prevenção ao câncer de pele, né? Da mesma forma, a gente tem que trabalhar o melhor remédio. A prevenção é sempre o melhor remédio. Se você pode cortar o mal pela raiz, por que a gente vai deixar acontecer para ter que tratar depois, né? Então, a prevenção é muito importante. A prevenção, ao meu modo, tem que ser feita através de um programa educacional correto, adequado, que realmente vai conseguir atingir as escolas, vai conseguir atingir os lares para que essas crianças, esses adolescentes de hoje em dia... Exatamente. E, claro, não é uma coisa rápida. Quando se fala em educação, muita gente fala, nossa, mas educar... Mas é o que pode salvar o futuro. Não vai ser o presente, mas a gente vai conseguir colher esses frutos em outro momento. Então, eu acho que falta muita educação. Hoje os pais também estão muito ausentes, né? Você vê com esse caso da orelha que teve agora há pouco tempo, absurdo, né? Mas aí se descobriu um monte de plataforma. Tem plataforma aí online de quem consegue maltratar um filhote com maior crueldade. Você chegou a ver essa plataforma? Os adolescentes pisam, eles jogam na parede, eles colocam na água quente, eles disputam entre eles, postando nos vídeos, quem consegue maltratar de uma forma mais cruel, em que o filhote sofra mais. Eu troco de nada, é uma plataforma que tem. Então, assim, isso tem que ser investigado, isso tem que ser verificado, os pais têm que estar de olho. O que o filho está tendo acesso hoje em dia? Ele fica ali, eu vejo no meu consultório, às vezes chega uma mãe lá com uma criança, deixa a criança lá no celular, ela não sabe nem o que está vendo, depois chama para ir embora, entrega. Então, assim, as coisas estão muito fáceis. E os pais, eu entendo que, assim, a vida está difícil, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem obrigação hoje em dia, parece que o tempo está passando como nunca, né? Mas a gente tem que parar para pensar nisso, né? Que tipo de geração a gente vai ter daqui para frente? Que tipo de... Criando, né? Exatamente. E um outro motivo, que não se trata só de preventivo, eu acho que é aquela sensação que o brasileiro tem de impunidade.
né? Eu que morei na China tenho isso muito para mim. Aqui, assim, teoricamente se pensa, não, eu posso fazer de tudo. Se você for menor, então nem Vai sair impune. vai sair impune. Então, a pessoa não tem uma verdadeira preocupação. Tipo, não, eu peguei aquilo lá, você vai ter sua mão cortada. Eu paguei aquilo lá, você vai ter pena de morte, como é lá na China que eu vivi, entendeu? E a sua família ainda que vai pagar a sua pena de morte. Então, assim, algumas coisas aqui dá muito essa sensação de tudo é muito leve, tudo não vai acontecer de verdade, né? Mas é importante a gente reforçar, para todo mundo que nos assiste, que é crime no Brasil, sim, existem essas leis e você pode, talvez não deve com a frequência que a gente gostaria que fosse, mas pode pagar em regime fechado, é cadeia, é crime. Sim. E é isso que tem que acontecer, exatamente, porque houve uma mudança, né? Antes eram 3 meses a 1 ano, aí depois da lei sanção, né, que foi outro absurdo que aconteceu, né, daquele cãozinho que teve as patas amputadas. Então, em 2020, houve uma mudança, uma alteração na legislação e passou a ser de 2 a 5 anos em reclusão e proibido guarda de um novo animal, né? Mas, na verdade, se a gente for analisar na prática e ver os casos que vem acontecendo, a gente basicamente não vê isso acontecer. Tá? Assim, tá na lei, tá no papel, mas hoje no Brasil existem muitas medidas alternativas, né? Então, assim, muita coisa é feita. É difícil você ver uma pessoa realmente em reclusão por um crime de maltrato, né? Então, acho que, assim, algumas coisas, a pena, ela tem que ser mantida, e no meu ver, até endurecida, e tem que ser fiscalizada, e tem que acontecer. A gente tem que diminuir a chance de ter as medidas alternativas para que aquela pessoa, ela realmente tenha medo do que vai acontecer, sabe? Enquanto a gente não tiver essa sensação de eu fiz algo errado e eu posso ser punido severamente por isso, e isso pode cair na minha família, isso pode respingar nos meus pais, a gente vai estar meio que patinando, sabe? Então, a gente tem que ter esse olhar, né? Uma coisa que eu acho legal e espero que seja aprovado, eu sei que está tendo um projeto de lei agora também, que já estava e agora acho que vai ser acelerado, com o caso da orelha, por exemplo, o crime de maus tratos aos animais que levar, né, tiver como consequência a morte, conseguir ser enquadrado em crime hediondo, porque hoje em dia não é, né? Então aí a gente também já vai ter uma coisinha a mais. Então eu acho que é isso, é endurecimento das leis e fiscalização adequada, com menos medidas alternativas para que a pessoa não tenha essa sensação de impunidade que ela tem no Brasil. A partir do momento que você tiver medo do que vai acontecer com você, se você fizer tal coisa, você vai pensar 2 vezes. Enquanto você achar aquela velha ditado brasileiro que tudo vai terminar em pizza, a coisa vai caminhando dessa forma, né? Então, perfeito. Realmente é um problema crônico da nossa sociedade. Existe um caminho que a gente entende que seria ideal se a gente conseguisse enforçar melhor essas leis, né? Deixar elas mais duras ainda. Mas estamos caminhando, né? Como a gente sabe, no Brasil as coisas demoram um pouquinho. Mas eu gosto de reforçar, é importante você saber que é crime sim, você vai responder por isso. Então, fale isso para sua comunidade, ensine os seus filhos, isso é muito importante. Os animaizinhos não tem nada a ver com o que você guarda no seu coração, pelo contrário, são seres, né? Eu falo, são seres de Deus, assim. Então, assim, isso reflete muito a pessoa que você é, ou a criança que você está crescendo. Se você está educando. Então pense muito nisso. Não tem motivo. Se você não está preparado, não pega o animalzinho para estar na sua vida, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar, a gente já está chegando aqui, uma pena, conversa tão boa no nosso encerramento. Eu quero saber do voluntariado. Quem gostou do trabalho que você faz, quem ama também fazer isso, como que a pessoa pode participar com vocês, como que a pessoa pode adotar um gatinho com vocês, como a pessoa pode saber mais sobre isso. Conta pra gente como funciona, pelo menos lá na sua ONG, que é a AmiCats. AmiCats, isso. Bom, qualquer pessoa que queira estar trabalhando com a gente, queira participar da nossa ONG, queira ser um voluntário, ou de repente, como você disse, tem interesse em adotar um dos nossos gatinhos, pode estar entrando em contato com a gente através das redes sociais, ONG AmiCats, @ONG AmiCats, né? Nós temos uma coordenadora do voluntariado, que ela está sempre respondendo, pode mandar direct. Aí é feita uma entrevista com essa pessoa para poder ver aonde ela vai se enquadrar dentro do voluntariado,
como eu falei, a gente tem várias frentes de ação dentro do voluntariado. Para adotar um gatinho também pode estar entrando em contato. A gente coloca diversas fotos dos nossos animais que estão para adoção nas redes sociais também. Então, pode entrar em contato, falar qual gatinho que está interessado. Também vai passar por uma entrevista com a nossa coordenação para ver se essa pessoa exatamente se enquadra dentro dos nossos critérios para adoção, porque a gente tem um critério realmente que a gente leva para adotar um dos gatos, que eu sempre falo assim, claro, a ONG não é o ideal, né? O ideal seria que tivesse um lar com mais cuidado, com mais tempo, com mais atenção, mas pelo menos lá ele está protegido, ele está cuidado, a gente tem veterinário todos os dias na ONG, então ele é cuidado diariamente por um veterinário. Ele tem muito cuidado que em muito lar não vai ter. Ana Cristina, e o apoio do poder público, como que funciona aqui no nosso estado? Eles são presentes? Então, infelizmente, ainda falta muito, né? Eu considero que, claro, se for comparado a anos atrás, desde a criação da pasta, que na época era a Subsecretaria do Bem-Estar Animal, a qual eu estive envolvida, estive à frente da pasta, muita coisa foi mudando e começou a se ver esse lado da causa animal de uma outra forma, porque antigamente não tinha nada. Mas a verdade é que hoje nós não temos ainda políticas públicas eficazes, eficientes para o que a gente precisa. A gente não tem o apoio necessário, nem os protetores, nem as ONGs e muito menos os animais do nosso município e também do nosso estado, né? Falta muito. Por exemplo, hoje a gente tem castração, beleza? Castração gratuita, mas essa castração ainda não chega ao número que a gente precisava ter para atender a demanda local. E a burocracia, né, é muito grande para uma castração. Por exemplo, nós da ONG MCats, a gente não consegue aproveitar a castração hoje oferecida pela SUBEA. Por quê? Porque você tem que pegar, cada protetor ONG tem direito a levar 6 animais para passar por uma avaliação, para você receber o voucher para você levar na clínica e ser castrado. Mas o que acontece hoje? Esse levar o animal acaba sendo um empecilho para muita gente. Por exemplo, todos nós da ONG trabalhamos em horário comercial. Nós não temos como falar, por exemplo, olha, nós vamos sair, olha, eu vou deixar um hospital agora porque eu tenho que levar os animais para poder ser avaliados e aí, a partir do momento que eles são avaliados, que eles são encaminhados, sabe? Então, essa burocracia, esse trâmite, acaba muitas vezes dificultando esse processo. Hoje, quando a ONG MCats precisa castrar um animal, ela leva diretamente numa clínica, ela faz acordos com clínicas parceiras, que não é sem custo, mas é com um valor um pouco mais baixo, para que a gente consiga castrar os nossos animais. Todos os animais da ONG MCats são castrados, todos, mas é através de clínica parceira, porque a gente não consegue usar desse serviço que seria um direito nosso, né? Penso que seria muito mais viável e melhor para ONGs e protetores se essa avaliação do animal fosse feita na clínica. Então, na clínica, você vai na clínica, você avalia na clínica, ele não está apto, vai te explicar, ó, não está apto por causa disso, disso, disso. Né? Então, você vai tratar, em outro momento a gente vai estar agendando. Tá apto, ele já entra para castração. E outro problema maior ainda, nós trabalhamos muito com animais de colônia. Porque se você andar no centro da cidade, você não precisa fugir muito. Você vai encontrar um monte de terrenos e casas abandonadas em que os gatos começam a fazer uma população, procriar, né? Uma gata pode ficar gestante a cada 45 dias, 60 dias. Cada gestação ela pode ter até 7 filhotes. Nossa, é muito rápido. Então, assim, é muito grande. Por isso que você vai, às vezes você encontra 2 gatinhos abandonados, quando você passa por lá de novo tem 30, 40, 50. Tem colônias com muitos animais dentro do centro da nossa cidade. Não precisa ir longe, não precisa ir na periferia, nada. E a gente faz o cuidado e a alimentação de vários animais das colônias há muitos anos. A gente cuida de 14 colônias dentro da capital, tá? Toda noite. Então, a gente compra alimento, leva, captura, faz a castração. Se for dócil, a gente tenta adoção. Senão, a gente faz o chamado SED, né? Que é captura, esterilização e devolução ao local de origem. Só que a gente consegue fazer isso só com o nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com o nosso pessoal. Então não consegue alcançar tudo que... Não consegue alcançar tudo gostaria. que... Se a gente tivesse o apoio do poder público para que a gente conseguisse fazer isso de uma forma mais fácil, né? Porque hoje o grande problema é que, assim,
O poder público até oferece algumas coisas, mas fica muito serviço para o protetor e para uma ONG, fica muita coisa. E como que você faz se você captura um animal dentro de uma armadilha, né? Não sei se você já viu aquelas armadilhas que a gente usa para capturar gato, mas monta, tal, a armadilha fecha sozinha, é gato feral, gato muito arisco, você deixa ele fechado. Você vai fazer o quê? Você vai esperar essa armadilha até o dia marcado, que é toda quarta-feira, para protetor e ONG, para levar o gato dentro daquela armadilha. Como é que você vai carregar esse gato? Imagina que não tem carro, como é que vai fazer? Para levar até lá, para o seu gato ser avaliado, aí você vai voltar com o gato na armadilha, né? Com todo o dificuldade, porque você não pode abrir a armadilha porque o gato é feral, você não vai conseguir pegar de novo. Aí você vai ficar com o gato na armadilha até esperar o dia que for marcado para você levar numa clínica. Então, assim, é muito inviável, sabe? Dificulta muito algumas coisas. Esse serviço tinha que fluir de uma maneira mais rápida. O processo que devia ser repensado. Exatamente, que tinha que ser repensado, assim, para que não ficasse tanta coisa nas costas de um protetor e de uma ONG, porque hoje em dia acaba acontecendo assim, né? Então, a castração é um dos exemplos. Castração, assim, é o básico, é o fundamental. Se a gente castrar, a gente vai diminuir um problema enorme no futuro. Eu sou um cuidador, um protetor independente, como você falou. Ou se eu estou assistindo aqui e entendi que eu preciso também vacinar e castrar meus gatos, mas eu não tenho recurso para isso. Então, a SUBEA oferece esse serviço também para a população geral? Oferece esse serviço para a população geral. Você consegue ir até a SUBEA, fazer a castração do seu animal. Vacina, a única vacina disponível na rede pública para gato é a vacina da raiva, né? Que é uma vacina obrigatória no Brasil. A vacina viral, aquela múltipla viral que a gente fala, V4, V5, não tem na rede pública, nem na SUBEA, nem no CCC, não existe na rede pública. Agora você consegue fazer a vacinação para raiva, isso você consegue tanto no CCC quanto na SUBEA. E aí além disso, outras coisas a gente vê que é necessidade. Por exemplo, né, o que tem sido pedido constantemente por protetores e também pelo próprio Ministério Público, né, que tem ido em busca desse sonho, é um hospital veterinário, né? Que a gente não tem aqui também no município, e pelo número de casos de atendimento que a gente tem, já passou muito da hora de ter um hospital veterinário, porque hoje como funciona um atendimento? Eu preciso de um atendimento para um animal, existem algumas vagas dentro da UBEA, né, que é um centro de atendimento, só que é um centro de atendimento que só tem serviço básico, então se eu precisar de um exame, se eu precisar de alguma coisa, acaba que você não consegue. E existe uma parceria feita da subsecretaria com a Universidade Federal, com o Hospital Veterinário. Então, alguns casos conseguem ser encaminhados para o Hospital Veterinário, mas é um número muito pequeno de casos. Então, da grande maioria das vezes, você não consegue um encaminhamento. Você acaba tendo que sair de lá e levar para um atendimento. Se eu quero internar, eu não consigo uma internação, eu tenho que levar para um hospital para poder internar. A gente da Miquetes também não usa o serviço da UBEA, a gente vai direto numa clínica pelo mesmo motivo, nas nossas parcerias pelo mesmo motivo. A gente não consegue dispor desse tempo em horário comercial para sair de lá ainda com encaminhamento para uma clínica particular. Então a gente já leva diretamente numa clínica particular, mas é assim que funciona. Agora, e se eu pego um animal às 10 horas da noite atropelado, envenenado, foi outra coisa que eu esqueci de falar, quando a gente falou em envenenamento, tem muito, principalmente em colônias, e aí se você pega um animal envenenado, né, o que eu faço com aquele animal? Eu só tenho uma opção, eu vou levar para uma clínica particular, eu não tenho outra opção, porque mesmo que eu queira levar para um atendimento básico, que não vai resolver, né, mas que eu queira tentar esse atendimento básico, ele só está disponível em horário comercial. Não abre nos feriados, não abre no final de semana, então você pega um animal desses, ou você leva para a clínica particular, ou o que a maioria das pessoas faz, pega o telefone ou o WhatsApp e começa a ligar desesperados para os protetores e ONGs, como se assim o protetor e ONG conseguisse fazer tudo e tivesse dinheiro para tudo, né? Mas não tem, a Miquetes, por exemplo, não tem nenhum tipo de verba pública, então é tudo do nosso trabalho, dos nossos apoiadores. Então, essa realidade é muito difícil aqui. Hoje em dia, você vê a maioria dos protetores e ONGs super endividados, devendo aí muito dinheiro dentro das clínicas veterinárias, por mais que as clínicas tentem, de uma certa forma, fazer um preço melhor, não é um tratamento gratuito. Então, você leva
um, você leva outro. Às vezes chega meses, por exemplo, que a gente tem 6, 7 animais internados. Então, você vai contando cada animal. Aí o animal está internado, não vai ser só a internação, vai ser o exame, vai ser o medicamento, muitas vezes uma consulta com um especialista. Então, tudo isso gera um gasto muito grande. Aí você tem um protetor, uma ONG que está super desgastada, né? Emocionalmente, fisicamente e financeiramente. Então, um hospital público veterinário passou da hora de realmente ter aqui. A gente já tem demanda mais do que suficiente para isso. E uma outra coisa que também está sendo o tempo todo cobrada pelo Ministério Público, né, é a criação de um centro de acolhimento temporário, né, um centro de transição, como algumas coisas passam, que é assim, do próprio estado. Isso, do próprio estado ou município, né? Justamente por isso. Hoje você pega um animal na rua, se você não tem um lugar para colocar aquele animal, por mais que você trate ele, que você gaste, tire do seu bolso para tratar, para onde vai aquele animal depois? O que vai ser feito dele? Mas onde que vai ficar, né? É, que é um motivo que muitas pessoas alegam por não ajudar, mas depois vou fazer o quê com aquele animal? Vai sair da clínica e vai colocar. Eu até não penso que isso seja motivo suficiente para não ajudar, né, um animal em sofrimento, mas acontece muito. Então, um centro tem desmotiva, exatamente, e não tem. É claro que também não adianta ter um local que vai ser simplesmente um posto de coleta, que se vai se jogar tudo lá, né? Isso daí vai ter tem que ser bem estruturado para que realmente funcione. Muitas vezes, através do próprio serviço de uma ONG. Então, poderia ser aberto, por exemplo, um edital, e dentro desse edital, você ter as ONGs que vão participar, e de repente, quem ficaria à frente de um serviço desse seria uma ONG, que já faz esse serviço muito bem, né? A grande maioria das ONGs aqui faz um excelente serviço. Então, esse centro de reabilitação e futura adoção responsável faz muita diferença, né? Inclusive, assim... Exatamente. Inclusive, em outros tempos, que a gente estava sempre em contato com a DECAT, isso era muito mencionado, inclusive, pelo delegado. Ele sempre falava assim, é muito difícil o nosso trabalho, né? Primeiro que aqui a gente não tem uma delegacia só voltada à proteção animal. Então, assim, dentro da DECAT, eles têm um monte de função, inclusive aquela lá que é da proteção. Eles têm uma equipe reduzida, eles não têm infraestrutura, então até às vezes eles têm boa vontade, mas eles não conseguem atender toda a demanda. Essa é a realidade. E aí, muitas vezes eles vão lá, vem um animal em situação de maus tratos, vem um animal que precisa ser retirado, que precisa ser levado para um lugar, para onde que ele vai levar? Ou ele consegue apoio de uma ONG, de um protetor, ou ele tem que dar um jeito de manter no local e fazer um acompanhamento, ou esse animal vai para o CCZ. CCZ não é centro de acolhimento, CCZ é centro de zoonose. Ele não serve para acolher animal. As pessoas têm que parar de ter esse conceito. Não consegui, eu vou levar no CCZ. CCZ não é acolhimento, é zoonose. Então, é uma dificuldade inclusive para quem quer agir, para a própria delegacia conseguir agir. Se você tem um centro de acolhimento, esse animal ele vai ser retirado de lá, ele vai ser levado para o centro de acolhimento, ele vai ser reabilitado, ele vai ser tratado, ele vai ser colocado para uma adoção responsável. Então, assim, várias coisas têm que ser feitas e precisam ser modificadas, né? E eu acho que, assim, o meu tempo na subsecretaria, eu hoje trago duas coisas, assim, muito marcantes. Uma é a felicidade de saber que começou algo, né? Porque tudo começou lá. Ela foi um marco, não existia nada, foi criado, tudo foi escrito, tudo foi preparado, planejado para que acontecesse. Então, assim, tudo que tem hoje em dia, na verdade, começou naquela época. Falando a verdade, nada de novo aconteceu desde aquela gestão. Tudo que se mantém hoje foi acordado e foi iniciado na época que a gente estava lá. Mas, independente de qualquer coisa, é muita frustração, assim, sabe? A gente se sente frustrada de ver que tanta coisa que foi planejada, tanta coisa que foi escrita, na verdade, só ficou no papel. Porque tudo isso que eu estou falando aqui já tinha sido planejado e já poderia estar acontecendo, né? Entendi. Então, essa realidade traz esses dois realidade, principalmente do poder público brasileiro, né? Não só aqui no nosso estado, mas brasileiro, é muito triste, é tudo muito moroso. Então tá aí, além de você de casa poder, sim, dar carinho e amor adotando um gatinho ou um cachorro, poder sim dar auxílio ao seu animal, né, cuidando e castrando, dando as vacinas, né, cuidando desse animal, pode
também doar tanto o seu tempo quanto o dinheiro para quem faz um trabalho tão legal quanto você faz, mas a gente também pode cobrar do nosso poder público, cobrar dos nossos vereadores, deputados, prefeito, governador, de fazer mais. Isso é também dever do poder público e a gente tem que saber, principalmente ano eleitoral, em quem você vota, quem está de acordo com essas propostas. Perfeito. Também. Eu acho interessante lembrar isso. Porque a gente cobra saúde, a gente cobra segurança e isso é saúde pública também. Né? Animal demais fora de controle, isso também pode causar outros problemas, outras doenças. Então, isso saúde única, né? Saúde única, que é o termo que a gente Então, usa. eu acho muito importante a gente também deixar isso claro. Você tem que cobrar, sim, o seu vereador, o seu deputado, o seu prefeito, governador, de fazer um trabalho melhor. A gente tem que estar crescendo nessa área. Perfeito, Angelina. Muito obrigado. Eu acho que agora a gente conseguiu pegar um outro lado importante dessa conversa, que é o envolvimento do poder público, o que a gente está fazendo hoje no Estado e como podia ser melhor. Tá? Você está de parabéns também do trabalho que você fez na época da subsecretaria. Uma pena que a subsecretaria hoje não está... Hoje virou uma pasta, né? Virou algo menor, mas que bom que pelo menos o que vocês começaram ainda está acontecendo. E espero que sim, a gente consiga melhorar isso, gerando essa conversa, gerando esse debate e fazendo com amor, né? Com carinho. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. O assunto é um pouquinho pesado, um pouquinho triste, mas também esperançoso. Conversamos com alguém que faz a diferença, que mostra que há um caminho pra gente cuidar desses bichinhos que estão sempre nas nossas vidas e dá pra gente fazer melhor. A gente tem que cobrar, fazer a nossa parte, cobrar o poder público e entender que eles fazem parte da nossa sociedade. A gente não pode deixar de lado. A gente tem que achar o caminho certo pra isso. Meu nome é Ulisses Serra e se você gostou desse episódio ou quer achar mais conteúdo legal, vai no nosso canal do YouTube da TV MS Record, todos os nossos episódios estão lá, ou também no Spotify do Rede 360, ou não perca nenhum episódio todo sábado na tela da TV MS Record para todo o estado do Mato Grosso do Sul ou nas nossas rádios da Rede MS. Fico com você até a próxima semana. E aí, quer ficar por dentro dos assuntos que conectam o MS? Então se inscreva aqui no canal da TV MS, ativa a notificação e não perca um assunto novo toda semana.